Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no nosso episódio de hoje do Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre culpada morando fora. Pois é, nasce uma mulher expatriada, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E acontece o mesmo com as mulheres que vão morar fora do Brasil. Aqui a gente vai falar especificamente, claro, da nossa nacionalidade, das nossas culpas, crenças que a gente vem trazendo aí, muito por conta da nossa cultura, né? E das nossas famílias, mas as nossas também. Então, se você já sentiu culpa por morar fora, culpa por ter abandonado os seus pais lá no Brasil, culpa por estar aproveitando a vida no exterior, culpa por estar melhor que seus pais ou vivendo coisas que eles nunca vão viver, como conhecer lugares ou ter qualidade de vida, ou poder de compra mesmo, aprender uma nova língua, conhecer os monumentos do mundo ou as paisagens que se mostram só nos filmes, né, que a gente vê lá no Brasil, então você tá no lugar certo. Calma, que a gente vai trabalhar essa culpa hoje, ok? É muito importante aqui, acho que um dos passos que a gente mais faz aqui nesse podcast é que a gente não se sinta sozinha. Mulher, você não é a única que veio morar fora e se sente culpada. Então, assim, vamos já deixar claro que você não é a única, que essa culpa acaba acontecendo, até porque, se a gente pensar culturalmente, tem muito esse movimento do brasileiro de culpar os outros. E aí, eu não tô falando que não existe nas outras nacionalidades, mas essa coisa de se responsabilizar pelas coisas que nem são suas. Então, assim, é mãe, tia, primo, pensando que, mas por culpa de fulano e beltrano que eu não faço isso, ou que isso aconteceu, né? Porque a gente tem esse senso de comunidade muito grande que se mistura com responsabilidade. O quem ajuda e quem é responsável. Calma, 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 que eu vou organizar seus pensamentos aqui. O que é culpa? Culpa não existe. Essa palavra pode ser deletada do seu dicionário. Isso mesmo. Culpa, na verdade, a gente precisa chamar de responsabilidade. As minhas clientes já sabem, a gente troca culpa por responsabilidade. Quando a gente olha a palavra responsabilidade, fica muito mais fácil você colocar no lugar certo esse sentimento que você está tendo. Então vamos dizer assim: nossa, eu me sinto culpada por ter deixado a minha família lá no Brasil e ter vindo morar aqui. Me sinto culpada por não estar próximo deles. Me sinto culpada por eles estarem vivendo na situação que eles estão vivendo. E aí você se pergunta: eu sou responsável? Eu sou responsável por ir viver minha vida e morar em outro país? Sim. Então isso é sua responsabilidade. Pagar suas contas, viver, sair do sofá dos seus pais, maravilhoso. Então pera, então não é culpa, não é algo errado, não é pesado. Responsabilidade tem gente que olha com um peso, mas na verdade responsabilidade você tem que ver como leveza. Responsabilidade anda juntinho com a liberdade. Eita, Joyce, aí lascou. Não, você vai me entender, calma lá. Só tem responsabilidade quem é livre. Só é livre quem tem responsabilidade. Por isso que criança menor de idade, toddler, não tem liberdade. Um toddler, uma criança, ela não fica sozinha em casa. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade. Então ela não tem liberdade. É fácil, né, quando a gente compara com criança? Então, você tem que pensar que para você exercer a sua liberdade, você precisa se responsabilizar, ter uma responsabilidade na tua vida. Ó, já deu outra ideia do que é responsabilidade e liberdade. São duas coisas que andam juntas e que trazem leveza e possibilidades para a sua vida. Pô, Joyce, mas com responsabilidade e liberdade eu tenho que pagar conta. Sim, mas é porque você tem liberdade, responsabilidade e paga conta que você pode escolher onde você mora, com quem você casa, se você vai comprar um carro novo ou se você vai gastar tudo em roupa, se você vai trabalhar
ou se você vai ficar no sofá do seu pai e da sua mãe, não trabalhar, mas aí não ter dinheiro para fazer o que você quer. Porque concorda? Não tem responsabilidade, não tem liberdade. Vê só? Fez sentido? Bota nos comentários aqui. Ah, lembrando, vocês estão comentando menos aqui, eu não tô entendendo. Aí eu acho que eu tô falando sozinha. Não, comenta aqui. Eu sei que vocês estão escutando o Pode Que Me Conta em sessão, me conta lá no Instagram, mas eu quero saber aqui também. Manda aqui. Combinado? Combinado. Então, voltando. Culpa não existe. Culpa, na verdade, é responsabilidade. E responsabilidade é algo leve que me proporciona liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Sucesso. Mais claro que isso, só dois disso. E aí, que agora a gente entra no ponto que toda vez que você sentir culpa sobre algo, você vai, na verdade, substituir a palavra. Eu sou culpada por isso, eu sou responsável por isso. Então aí você pensa, eu tenho responsabilidade sobre as finanças dos meus pais? Eu tenho responsabilidade, eu sou responsável por meus filhos? Sim, se é menor de idade, né? E aí já vou trazer uma culpa das mães aqui, que trazem muito pra mim. Joy, sair do Brasil para criar meus filhos no exterior e terem mais possibilidades, mas eu me sinto muito culpada por estar criando os meus filhos longe dos avós, por estar, como diz, que a palavra é muito importante, por estar sendo culpada em não deixar eles conviverem com os primos, com os avós. Mulher, aí aqui eu já vou te dar um argumento pra você mesma, não é pra jogar na cara dos outros não, que é o seu pensamento que precisa mudar, não o do outro. Se a gente depender de mudar o pensamento do outro, a gente tá lascada. Então é o seu, é você encarar. Espera lá, você é responsável pelos seus filhos. Se você escolheu morar fora, porque ia dar possibilidades para eles, e aí que seja de segurança, de melhor estudo, de aprender uma segunda língua, de seja lá o que for, né? Maiores possibilidades, até porque você ia conseguir trabalhar melhor, comprar uma casa, ter um cargo melhor e, consequentemente, mudar a qualidade de vida dos seus filhos. Como que você está olhando que você está privando? Lembrei a palavra. Nossa, sempre recebo isso. Eu estou privando a convivência dos meus filhos com a família, com os avós, com os primos. Mas pera lá, tá privando isso, mas qual foi a razão pela qual que você saiu do Brasil? Foi para privar os seus filhos da convivência com a família? Foi para ele não saber o que é tomar banho de tanque? Foi para ele, sei lá, não saber escrever português logo de primeiro nos primeiros anos de vida? Não, não foi para ele sofrer. Foi para ele, na verdade, ter benefícios. Então, as razões pelas quais você trouxe foi para trazer mais possibilidades, para melhorar. Mas é lógico, com a melhora, pensando nas razões boas de mudar do Brasil, também tem as questões que não são tão boas, certo? E aí, quando você, mulher, fica pensando em culpa e sentindo culpa, se responsabilizando por tudo e todos, né? Que você é a causadora de todo o mal, das pessoas não conviverem com você, de você estar longe, de você estar curtindo a vida, dinheiro, festa, passeando, ganhando em euro, né? Quando você está se responsabilizando, olha como fica pesado. E aí, você não se permite várias coisas. Você não se permite curtir a parte boa de morar fora, de você curtir a parte boa sem culpa, de se sentir merecedora das partes boas. Afinal, você ganha em euro, porém suas contas também são em euro. E a sua família está longe de você lá no Brasil, mas para lá, você também está se privando de estar perto, de ter uma rede de apoio próxima a você fisicamente. Pra lá, você também passa pela dor e pela delícia dessa escolha. Lembra só que responsabilidade vem com liberdade e ela é feita de escolhas. E você escolheu. E aí, a gente não pode continuar falando sobre esse assunto sem lembrar que para lidar com a culpa, porque a gente na terapia a gente não fala sobre apagar a culpa, não sentir nunca mais a culpa. Isso é uma mentira. Tu vai sentir a culpa, vai vir o sentimento, mas a questão é o que que você faz com esse sentimento. A culpa você precisa lembrar. Pera lá, isso é minha responsabilidade ou não é? Aí você
para as coisas, e você fala: "Não, eu banco. Eu banco essa escolha que eu fiz". E aí seja de mudar de país, de ver os seus pais uma vez a cada 3 anos, uma vez por ano, de trabalhar muito, estar longe da sua família, você banca essa escolha, porque adulto tem responsabilidade e tem liberdade. E aí escolhe. E aí você banca aquela escolha. Nas coisas que são desafiadoras, que não são boas, e na delícia também, certo? Por quê? Porque o que mais acontece é você acabar vivendo só a parte ruim do morar fora, ruim das suas escolhas. E aqui você pode ser mãe, você pode ser solteira, casada, pode pensar aqui na culpa de morar fora ou qualquer outra culpa que você sinta, mulher expatriada. A questão aqui é, sempre vai ter uma culpa, mas você precisa bancar essa escolha. E vai ter a parte ruim e a parte boa. Pois é, a vida tem esses 2 lados. E o que mais acontece é a mulherada que mora fora do Brasil chega em terapia comigo e diz que: "Nossa, mas Joyce, eu vou viajar, eu nem posto foto, eu nem aviso meus pais. Ai, porque eu não quero preocupar. Ai, porque eu não quero que eles achem que eu tô me achando ou que eu tô esbanjando na Europa enquanto eles estão lá. Ai, que eles achem que eu sou milionária. Ai, mas é que eu precisava dar uma viajadinha, eu precisava comprar uma roupa nova, um celular novo, sei lá o quê, mudar para uma casa melhor". E aí você começa a 2 movimentos: não permitir curtir as partes boas das suas escolhas, ou até mesmo sentir que você tem que esconder as partes boas. E aqui vem uma situação diferente. Eu sei que muitas de nós pensamos em: "Não, Joyce, eu não falo das minhas conquistas, das minhas coisas por causa de olho gordo. Eu não conto o que eu faço ou deixo de fazer, é para o outro para não dar errado". E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Você não conta para olho gordo para não dar errado, ou você tá mandando uma mensagem para o seu cérebro de não merecimento, de culpa por fazer aquilo, culpa por estar curtindo a parte boa, por achar que você é uma pessoa ruim, porque seu pai e sua mãe estão lá morando no centro de São Paulo, no interior do Brasil, e você tá indo para Paris conhecer o Arco do Triunfo, sabe? Muitas vezes você esconder as coisas, não contar as coisas para seus pais ou para seus amigos no Brasil, vem disfarçado de medo de dar errado, olho gordo, né? Mas na verdade acaba mandando uma mensagem de culpa, não merecimento para você, como se o que você fizesse é errado. A longo prazo, isso é muito prejudicial para o seu emocional. Então, assim, eu não tô dizendo aqui, mulher, que você tem que então contar tudo pra todo mundo, que você tem que postar tudo. Não é sobre isso. Não vai me dizer que eu falei isso, certo? Aqui é sobre você permitir viver a delícia de morar fora e não apenas a parte ruim. Se permitir os louros da sua vida, a parte onde você celebra, aonde você mostra para você que você se orgulha e merece, e não apenas ficar se orgulhando ou como se você merecesse mais, se você mostrar o tanto que você sofre, o tanto que você passa frio na Irlanda, o quanto que você paga de aluguel, ou como que é ruim ficar sozinho. Porque olha só, muitas de nós brasileiras, a gente cresce com essa cultura que é bonito, é merecedor quem sofre. É merecedor, é melhor, é pertencente quem passa um perrengue, quem tem dívida. Eu me lembro muito de quando eu morava no Brasil na época, que o quanto que era comum, e eu muitas vezes quando vou para o Brasil percebo isso, me diz se você também percebe isso, porque claro, a gente tem bolhas aí de realidades, né, que assim, tá numa roda de conversa, fala: "Ai, nossa, queria muito fazer isso. Ah, mas não tenho dinheiro. Ai, vamos não sei aonde. Ai, não tenho dinheiro. Nossa, vou parcelar os boletos todos". Você vê, o que eu tô querendo dizer aqui é como se trouxesse um pertencimento ou como se valesse mais, como merecesse mais se você tá sofrendo. Ah, porque eu tô indo passear, ó, mas
Isso daí eu tô com dívida para 10 anos para pagar essa viagem aí. E pode até ser verdade, né, quando a gente mora no Brasil que a gente parcela mesmo, mas o que eu quero dizer aqui é, olha os argumentos que a gente acostuma a utilizar de diminuir, de escassez. Ai, que é feio mostrar que você é ostentar, é não ser humilde, você é arrogância, você mostrar que você vai passear, que suas férias estão pagas, que você troca de carro, que você mudou para uma casa melhor, que você foi sim viajar para Paris, né? Mas olha lá, é claro que tem as marmitas frias que você comeu, mas então celebre, viva a outra parte. E eu digo isso porque eu acredito que muito da culpa que vem sua mulher é desse desequilíbrio, de não permitir merecer, se mostrar abundante, viver a parte boa da sua vida. E olha, até quando dizem aqueles movimentos da gratidão, a gente não fala que tem que ser grato ao que já tem? Quantas vezes você não deixa aquele perfume, aquela roupa, aquele sapato, aquele dinheiro, sei lá o quê, tudo para depois. Sendo que você podia hoje estar tomando um banho de banheira de espuma. Ai, mas isso é ostentar. Ai, mas eu não tenho tempo. Gente, banheira na Europa é a coisa que mais tem. Por que que você não usa aquele, como é que chama? Bomb, não sei o que, soap bomb, não lembro o nome. Que você joga na água, assim, numa terça-feira à tarde, né? Quando você chegou do trabalho, quando você tá off. Sabe? É nesses mínimos detalhes. Se você não faz pra você o se mostrar merecedora, ou usar o melhor pra você, sim, ninguém vai ver, ou ninguém, é um dia comum, não importa. Porque você só vai conseguir, sim, mostrar, né, não ter vergonha de mostrar o seu merecimento, a sua abundância, as coisas boas da sua vida, se para os outros, não se importar que os outros vejam isso, não se sentir culpada de estar vivenciando essa abundância, essa delícia da sua vida para os outros, não vai se importar dos outros verem, se primeiro esse movimento foi feito com você mesma, no seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha. Se você dentro da sua casa, você com você mesma está se permitindo merecer, viver aquilo, olha lá, é um exercício para começar a balancear as coisas e não se sentir culpada, você fala: "Meu Deus, eu comprei esse relógio pra mim. Nossa, que relógio caro, como é que eu vou fazer um negócio desse? Meu pai e minha mãe nem têm esse relógio, minha mãe tá usando o relógio da 25 de março", sabe. Tem um problema aqui, o podcast é incrível, que eu trago várias ideias pra você, porém um insight só acontece se você se questionar, se você analisar as suas questões aí. Eu trago sim questões muito específicas da mulher que mora fora do Brasil, mas a tua realidade, do que mais está pegando para você a culpa aí, é você que vai ter que responder para si mesma e fazer o exercício. Será que eu não estou confundindo culpa com responsabilidade? Será que o minha falta de merecimento e de pertencimento está esbarrando nessa ideia de que eu não posso viver a parte boa da Irlanda, da Europa, do viver fora. E aí a gente entra numa coisa bem importante aqui, né? Que é quando a gente fala sobre a questão de compensar. Então, eu sinto culpa por estar morando longe, por ter abandonado os meus pais. Olha lá, primeiro, abandonado os meus pais. Eu abandonei os meus pais, Joyce. Quantas vezes eu já escutei isso em terapia? Vocês me dizendo. Primeiro, abandono. Só pode ser abandonado, abandono é abandono de incapaz. É um pet que você solta na rua, é uma criança que você abandona. Seus pais não foram abandonados porque eles não são incapazes. Não são. Então para de pensar que você abandonou seus pais. Lembra? Eles vieram primeiro. Eles que te criaram, eles sobreviveram até você nascer e crescer e ficar maior de idade. Ah, eles vão viver, sobreviver. Eles estão fazendo escolhas da vida deles pelo menos uns 20, 18 anos antes de você nascer. E aí, se for pensar, até você começar a se meter na vida deles e achar que sabe mais que eles, pelo menos mais uns 7 anos, tá? Uns 27 anos da vida, ó, eles viveram sem você palpitar. Então, assim, vamos voltar e lembrar que nossos pais são capazes. Para de diminuir a capacidade do teu pai e da tua mãe, olhando pensando que você abandonou eles lá. Não são incapazes? Não. E aí, eu volto pro negócio que a gente estava falando antes aqui, do querer compensar.
querendo compensar a ausência, querendo compensar você não estar presente fisicamente, indo nas celebrações ou nos eventos importantes da sua família. Aí você quer compensar com: "Ah, então espera lá, então eu vou todo ano para o Brasil. Não, 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 então espera lá, eu vou além de ir para o Brasil, né, ou eu não posso ir para o Brasil todo ano, não tenho como ir para o Brasil todo ano, então eu vou comprar coisas para minha família. Não, então eu vou ser responsável por pagar o convênio médico da minha família, por pagar o aluguel, por tirar meus pais do aluguel, comprar uma casa própria para meus pais. E aí, que fique claro aqui antes de começar a jogar hate em mim, ajudar os seus pais você pode. Agora, se responsabilizar é outra coisa. Olha a diferença. Eu ajudo essas pessoas, a minha família. Eu me responsabilizo. Quando eu me responsabilizo, eu sou responsável. Eu faço as escolhas, eu controlo. Eu fico mais colocando a atenção neles do que em mim, sendo que quem depende de você? Você depende de você. Se você tá com mais o foco no outro, você vai ficar no chão. Você tá dando um braço teu pro outro, mas e aí, você vai ficar sem? Entende? Você não pode dar o que é essencial pro teu respirar. Você vai lá, tá pagando o aluguel do seu pai e da sua mãe no Brasil, e aí você tá morando num cafofo na Europa. Tá trabalhando sem nenhum dia off. Entende a analogia que eu tô fazendo aqui? Sabe? Ajudar, então assim, eu penso em mim, me cuido, ajudo os meus pais. Pago sim o convênio médico dos meus pais, porque eu posso, isso vai ajudá-los e eu quero ajudá-los, mas eu não vou me responsabilizar de pegar, falar para onde eles vão, o que eles vão fazer, como, quando, pegar, pagar aluguel, controlar todas as contas, tudo à distância. Nossa, quantas mulheres expatriadas ficam resolvendo coisa de advogado à distância? Parece que é filho delas. Mas nem filho vocês devem fazer isso. Ó, você tá fazendo por filho, bora fazer terapia. Vê, fica desbalanceado. Você fica toda no externo, toda focada nos outros e esquecendo de você. Vê como isso vira sobre autocuidado, automerecimento? Joyce, a gente estava falando de culpa. Exato. Porque você querendo compensar para não sentir mais culpa. Mas lembra que a gente falou? Não é que um momento você não o consertar, vamos dizer assim, o não sentir mais culpa, não é você: "Ah, eu não vou mais sentir isso daqui". A tentar compensar as coisas é numa tentativa de você arrancar a culpa. Mas lembra, a gente não arranca a culpa, a gente banca a culpa. Você banca a escolha que você fez, seja de morar fora, seja de sim viajar nas suas férias, porque você sabe o que você trabalha, que você paga suas contas, que você tá sem rede de apoio no exterior, você faz, você merece, você banca. Ai, mas a minha mãe falou: "Olha lá, por que que você não vai pagar a faculdade da tua irmã? Já que você pode, você tá indo para Paris em vez de pagar a faculdade da tua irmã?". Sim, mãe, porque eu escolhi viver longe, tem várias dores que eu vivo aqui, tem que ter uma delícia também que eu vivo. Vê só? O bancar as tuas escolhas, certo? O movimento de compensar é você querendo se livrar da culpa. A gente não se livra da responsabilidade, a gente banca a responsabilidade. Ah, isso não é minha responsabilidade, Joyce. Ótimo. Então você acabou de ver que você não precisa estar se responsabilizando por todas essas coisas aí. Então vai ajudar. Responsabilidade é outra coisa, certo? Muito bom. E aí quero fazer uma analogia aqui com você, nessa coisa da compensação, do se sentir culpado. Imagina que você tá aqui na vida na Europa, que é uma maratona. Maratona tem o quê? 42 quilômetros, né? E aí, tá correndo essa maratona, então você tá num país com uma língua diferente, longe da sua rede de apoio, com pessoas que te conhecem há menos de 2 ou 5 anos, sem os seus amigos, unicórnios, seus melhores amigos, sem a sua família. Você tá, né, trabalhando, estudando em outra língua, casa, comida, vivendo, sobrevivendo, se deliciando. E aí isso é a maratona da mulher expatriada. Só que em vez de quando você começa a se sentir culpada por estar fazendo essa maratona, você fala: "Meu, mas eu tô fazendo a maratona da mulher expatriada, eu tô morando fora, olha que bênção, quanta gente queria estar aqui". E aí você pega e fala: "Ai, nossa, minha família tá lá". Não, 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 então eu vou pegar aqui, ó, esse dinheiro, eu vou correr de chinelo e eu vou dar o tênis pra minha família lá no Brasil. E aí você fica correndo de chinelo. Dá pra correr de chinelo? Dá. Pô, é legal dar um sapato para o seu pai, pra sua mãe? É. A gente não tá falando de sapato, hein. Mas o que que acontece quando você começa a correr uma maratona de chinelo? Quão longe você vai?
quanto que vai te custar o correr de chinelo. Quanto que você vai, em vez de sentir dor nessa jornada, você vai sofrer. "Ah, mas eu queria, mas eu sinto culpa, eu queria ajudar a minha família". Isso não é ajudar. Ajudar, tirando o teu, olha lá, imagina se você se proporcionar as melhores condições para sua maratona da vida no exterior, colocando um tênis e saindo para correr esses 42 quilômetros, como que você vai estar num pace melhor, se sentindo melhor, indo mais longe. E quanto mais longe você for, mais você consegue ajudar e não se responsabilizar por quem você ama, pela sua família, entende? Então, mulher, pense que você viver a parte boa da Europa, você viver a parte boa da jornada da sua vida, é você se proporcionar as melhores condições para você chegar mais longe e, consequentemente, ajudar mais quem você ama. Olha lá, por tabela, quanto melhor eu tiver, melhor a minha irmã vai estar, quanto melhor eu tiver, melhor meus amigos vão estar. Olha lá, um pensamento abundante, percebe? Então, o merecer, o viver a parte boa, nunca vai ser egoísmo. Pelo contrário, vai ser se amar e ainda trazendo um benefício para quem está em volta de você, para sua família, para quem você ama e quem está longe. Então, vamos fazer aqui, ó, um resumão sobre o assunto do culpa de hoje. Culpa não existe. O que existe é responsabilidade. Você está carregando as suas responsabilidades ou as dos outros? E aí está se culpando. Responsabilidade vem com a liberdade. Só tem liberdade quem tem responsabilidade. Então vamos olhar para a responsabilidade com leveza. A culpa, ela não existe. A culpa, se você sente ela, tem que rever essa balancinha da responsabilidade. E aí, pensando que você bateu a culpa aí, você tem que pensar que você não vai se livrar da culpa. Se a culpa bateu, tu precisa então bancá-la. Bancá-la, porque é sinal de que você exerceu a sua responsabilidade e a sua liberdade para fazer uma escolha. Então você banca as suas escolhas. Sim, eu escolhi estar longe. Sim, eu escolhi criar meus filhos longe para proporcionar isso, aquilo outro. Sim, eu escolhi vir fazer uma faculdade fora ou fazer a minha carreira acontecer no exterior para eu ganhar mais, para eu ter mais qualidade de vida, para eu viver os meus sonhos. Eu banco as minhas escolhas e eu ajudo aquilo que eu sinto leve, sem me esquecer aqueles que eu amo. Não ajudo por culpa, por dor na consciência, peso na consciência, e sim por escolha de ajudar, sem me esquecer. Certo? Mulher, coloca aqui nos comentários o coraçãozinho amarelo da nossa comunidade de mulheres expatriadas pelo mundo. Toda quarta-feira de manhã a gente tá aqui com um novo episódio do Expatriada na Terapia e não esquece de seguir e dar 5 estrelas pro seu podcast, o podcast da Mulher Expatriada, ok? Beijos, boa semana pra ti e não esquece de compartilhar lá no Instagram, que isso ajuda a nossa comunidade a crescer cada dia mais. Beijo!